Pais, irmãos, irmãs, amados, nós estamos aqui mais uma vez, espero que vocês estejam bem. Por isso, dá uma curtida aí, dá uma, para poder a gente saber que você está junto com a gente, aprendendo mais um capítulo de Apocalipse. Se você tiver alguma dúvida, ou fala no WhatsApp, ou fala no YouTube, alguma pergunta a respeito do texto. Esse texto nós estudamos e ouvi o áudio do pastor Hermínio Dias, também vi o vídeo do Lamartine Pozella sobre as duas testemunhas, porque esse texto vai falar das duas testemunhas. Na verdade, a gente está vivendo ainda o interregno, né? Entre a sexta e a sétima trombeta. E nesse capítulo, a sétima trombeta, ela acontece. Então, nós estamos vivendo esse intervalo que nós vimos no último capítulo, um pouco, né, desse intervalo, desse tempo, e agora nós vamos estar vendo sobre as duas testemunhas. Eu ouvi, e é um capítulo, como o próprio pastor Hermínio disse, um capítulo complexo. Por quê? Porque existem várias interpretações. Como o livro de Apocalipse não dá para a gente esmiuçar, são muitos detalhes e a gente tem que seguir uma linha do geral. E ao mesmo tempo entendendo que existem várias interpretações e a gente pede ao Espírito para nos ensinar e para que a gente tire aquilo e retenha aquilo que é importante. Para mim, o que é importante, irmãos? Que eu e você, a gente tenha muito claro que o Apocalipse é o cuidado de Deus, para que a igreja saiba. Por isso que é importante a gente aprender junto, para que a igreja saiba o que está por vir no final dos tempos. Não é para apavoramento, mas é para entendimento, para clareza e para certeza da esperança desse Deus vivo que é fiel e que prometeu e há de cumprir, porque em toda a Bíblia é para nós uma carta de salvação e de lembrete que Deus é um Deus vivo e fiel. Então, por mais difícil que seja, e cada um pode entender um pouco aqui e ali, entender um pouco, há coisas que não são reveladas, mas aqui há coisas reveladas. E eu vou me ater mesmo na Bíblia, naquilo que eu estudei, e a gente vai estar passando junto. O que a gente não souber, a gente estuda mais, a gente procura mais e a gente ora mais, porque o importante é a gente buscar a face de Deus, buscar aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, se coloque como eu, aberta para receber. Senhor Deus, aqui estamos, mais um estudo e hoje o capítulo 11. Dai-nos, Senhor, direcionamento. Use esse momento para ouvirmos a Tua voz, nos enchermos de fé, esperança e amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar o que eu escrevi. Primeiro, Apocalipse 11. O capítulo inicia com ordens para João medir o santuário de Deus. Com um caniço. O que é um caniço? Uma espécie de cana semelhante a bambu, chegava a ter 6 metros de altura e era abundante às margens do rio Jordão. Suas varas, lisas e estreitas, podiam ser usadas como instrumento de medição. Aí a gente vai encontrar isso também lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 40 até o 43, quando Ezequiel tem a visão do santuário e o Senhor o pede para que ele vá e seja medido com um caniço, com essa caninha, né, essa vara como um bambu, que fosse medido todo o santuário. E se você for lá em Ezequiel, você vai ver exatamente o que está falando aqui, é dito lá, que se meça o templo. Bom, aí a gente vai para o capítulo 11 e vamos ler exatamente, ordens para medir o santuário. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, isso é João falando, dispõe-te e mede o santuário de Deus, igual a Ezequiel 40, verso 3, o seu altar e os que naquele lugar adoram. E aí o versículo 2 vai dizer uma coisa interessante. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Amém? E aí, o que eu anotei aqui dessa parte? Bom,
Aí, o átrio dos gentios, que é uma coisa interessante que é falada, não é incluído para ser medido. O átrio simboliza aqueles que foram inteiramente rejeitados por Deus. Só que a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Mas estes foram totalmente deixados à parte. Por quê? Por que há essa separação? Porque esse povo corresponde ao povo que não quer saber de Deus, que não quis ouvir a voz de Deus. São os gentios. E aí traz outra questão que é polêmica, que muitos dizem que esses 42 meses, 3 anos e meio, que 42 meses dá 3 anos e meio, ou 1.260 dias, que para o judeu o mês tem 30 dias, correspondem à metade da 70ª semana da profecia de Daniel. Aí já vai entrar a questão da profecia de Daniel 7, 25 e Daniel 12, 7. E na verdade, Daniel ele narra as 69 semanas e o tempo de espera, o tempo que antecede as 70 semanas, que é o tempo da graça, o tempo que estamos vivendo, o tempo até as 69 semanas acontece a morte de Jesus, a ressurreição, a subida aos céus, e da primeira vinda até a segunda vinda, que é o que está narrando aqui Apocalipse, é esse tempo entre as 69 semanas e as 70 semanas de Daniel. E essas 70 semanas de Daniel, que vai iniciar agora, é esse período narrado aqui em Apocalipse. Depois que o anticristo romper sua aliança com Israel, a nação de Israel sofrerá terrivelmente e Jerusalém será ocupada por gentios. Uns estudiosos interpretam assim, outros interpretam que essas semanas não interpretam literalmente como dias exatos, mas interpretam como um período indefinido, o qual Deus acertará contas com a humanidade. E aí, aqui ele traz o texto de Lucas 21, 24. Por quê? Porque lá Jesus está falando do início das dores e ele vai estar falando também desse tempo em que Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, cristãos sendo torturados, caindo ao fio da espada, morrendo. E como isso já aconteceu em outras épocas, estudiosos entendem que esse período não é literal. Principalmente os estudiosos da teologia da reforma, enfim, pensam que é o período que ocorre desde a assunção de Jesus da morte, desde a morte e ressurreição, onde a igreja inicia sua caminhada na perseguição, onde mártires morrem, onde pessoas estão sempre sendo confrontadas, o inimigo perseguindo a igreja e Deus a livrando, a guardando, porque mesmo aqueles que morrem como Estevão, mas eles são mártires que têm a vida eterna e que têm a certeza da sua salvação. Então, a igreja ela é perseguida, mas ela não é destruída, porque a igreja não é o templo. O templo de Jerusalém foi destruído no Antigo Testamento, foi reconstruído e destruído novamente, e está para ser reconstruído, mas não são as paredes. Nós somos o templo. 1 Coríntios 6 vai dizer isso, 1 Coríntios 3 vai dizer isso. Vós sois o santuário de Deus. Então, quando Deus está dizendo aqui em Apocalipse para medir o santuário, Ele está dizendo também que é para ser nós, no Antigo Testamento, quando é medido o santuário, é porque Deus está dizendo que Ele cuida daquele espaço, que Ele é Senhor daquele templo, que Ele está dizendo que é propriedade santa de Deus, entende? E quando Ele pede para João medir o templo, Ele está dizendo aqui que aquele que o adora, como a samaritana entendeu Jesus falando que haveria o tempo em que nós seríamos verdadeiros adoradores. Não importaria onde estivéssemos adorando, nós seríamos a igreja do Senhor. O nosso coração, o coração do cristão, a mente, o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito e hoje é tempo de permitirmos que o Senhor nos meça,
Que o Senhor seja dono do nosso ser, que Jesus Cristo seja aquele que ordena a nossa vontade, os nossos sentidos, o nosso querer. Você entende isso? Porque esses é que serão guardados em todo o tempo, seja na angústia, na perseguição, na fome ou na nudez, como Paulo vai dizer, Romanos 8, nada pode me separar do amor de Deus, nem da sua promessa. É isso que é claro aqui, que é claro na palavra do Senhor. Mas existem então esses argumentos. Mas enfim, o 1 e o 2 está dizendo isso. O Senhor, Ele protege o seu templo no tempo da tribulação. Amém? Como lá em Ezequiel, ele garantia isso para o profeta. E como em Zacarias 2, de 1 a 5, pois o templo já havia sido destruído. O que foi medido é considerado propriedade de Deus. É isso no Antigo Testamento. Medir era algo importante. A igreja sendo preservada. 1 Coríntios 3,16. A palavra de Cristo em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados, essa é a verdade absoluta, amém? Podemos errar nas nossas interpretações, cada um pode ter uma visão, né, da palavra, mas a verdade nos liberta, e aquilo que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é: confia, eu sou Deus de toda a terra, estou no controle de todas as coisas, amém? E aí vem uma parte interessante e não menos complicada, que é a partir do verso 3, que vai falar sobre as duas testemunhas que são mártires, martiria, onde eles vão testemunhar não só com a fala, mas com autoridade, com unção. E a gente tem várias perguntas sobre isso, né? As duas testemunhas. Aqui vai dizer assim, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas. Quem está falando é Jesus. Darei as minhas duas testemunhas, são testemunhas de Cristo, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que eu entendo aqui? Bom, o Senhor Jesus está dizendo que vai haver duas testemunhas nesse mesmo tempo, no período em que o inimigo, o anticristo, fizer o acordo de paz e estiver governando nesse tempo, pisando em Jerusalém, que para alguns significa toda a parte onde os cristãos estão, mas para outros, como a palavra diz, é Jerusalém. E aí, enquanto ele estiver pisando ali, enquanto estiver esse acordo de paz acontecendo, logo em seguida, né, aparecerão essas duas testemunhas, e elas são testemunhas da parte de Deus, que vão vir sobre a terra e que vão estar anunciando. Como assim? Com autoridade, ó. Elas vão profetizar durante esse período todo. São as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E isso é profecia de Zacarias 4:3 e também de Zacarias 4, de 11 a 14. Eu gostaria de ler para os irmãos o que está lá em Zacarias 4, de 12 em diante. Diz assim, ó. Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto dos dois tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isso? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Aqui no capítulo 4 é a quinta visão do candelabro de ouro entre duas oliveiras. É uma visão que Zacarias tem e profeticamente ela está aqui se cumprindo na profecia, nas palavras de João da sua visão. Porque aqui ele vê as duas testemunhas como esses dois ramos de oliveira, né? Porque aqui vai dizer que são essas as duas oliveiras. As testemunhas vão ter unção, vão ter azeite, vão ter poder. E por isso alguns estudiosos acham que essas duas testemunhas não são duas pessoas, literalmente falando, mas podem ser os servos do Senhor, a igreja do Senhor. Mas eu entendo que para quem entende assim, é quem acredita que nesse momento a igreja ainda não foi arrebatada. Porque aí a igreja
vai estar cheia da unção e vai poder profetizar. Mas aqui a palavra traz claro essas duas testemunhas como aquelas que o profeta se referiu. Pessoas que vão ter autoridade de Deus sobre a terra, representantes de Deus, e pelos profetas a gente consegue discernir pelo menos uma delas, certamente quem é. E aqui vai dizer assim, ó, versículo de número 5. Se alguém pretende causar dano às testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. Então, essas duas testemunhas, além de anunciar, de profetizar, e outro detalhe, elas estão de roupas de pano de saco. O que isso quer dizer, pano de saco? É aquela roupa que o judeu usa quando ele quer mostrar arrependimento. Quando no passado se perdiam seus filhos, havia uma tristeza. Quando Jacó perdeu José, achando que José tinha morrido, ele veste roupas de saco e joga cinza sobre a sua cabeça. Todo judeu, quando está nessa angústia de arrependimento, de dor, de tristeza, ele se veste assim e ele usa as cinzas para dizer que está arrependido, para mostrar a tristeza daquela situação. Então, aqui, isso deixa claro que essas testemunhas são testemunhas que vão estar profetizando o quê? Arrependimento. É um tempo que ainda haverá arrependimento sobre a terra. Para mim que acredito que a igreja já vai ter subido, esse é o tempo das testemunhas conquistar Israel, de Deus tratar com Israel, porque virão 2 profetas com autoridade do céu, com poder, com unção, que vão estar, se alguém tentar matá-los nesse período, porque eles vão atacar diretamente o anticristo que está lá no capítulo 13 de Apocalipse, vão atacá-lo. Vão falar as verdades, vão profetizar que Jesus é o Messias, só Jesus é o Messias, é o caminho, a verdade e a vida, que só em Cristo há arrependimento, amados. Só que isso é uma autoridade. Eles vão estar autorizados a fazer isso. E eu não sei se, como em alguns filmes, vai sair fogo mesmo da boca deles, ou se eles vão dizer e a pessoa simplesmente vai morrer se tentar matá-los. Porque eles vão ter autoridade de Deus. E o interessante é que no versículo 6 fala quem são esses profetas, porque olha só, as 2 testemunhas têm autoridade para fechar o céu. Quem teve autoridade de fechar o céu foi Elias, e isso se encontra lá em 1 Reis 17:1, porque ele teve autoridade de não deixar chover por 3 anos e meio. Lembra quando o rei Acabe teve que passar esse período de seca? E aqui uma das testemunhas vai impedir a chuva. Durante 3 anos e meio de paz, os 3 primeiros anos de acordo de paz do governo do anticristo, não vai haver chuva. Imagina isso. Então, e isso por quê? Porque eles vão profetizar que não choverá e não choverá. E aí, para que não chova durante os dias em que profetizarem, durante todo o tempo. E eles têm autoridade também sobre as águas. Aqui já é a outra testemunha. Para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Então eles vão ter autoridade para ferir a terra com flagelos, com pragas. Quem foi que feriu a terra com pragas no Egito? Moisés. Então aqui, muitos estudiosos acreditam que em Êxodo 7, de 17 a 19, você vai ver um Moisés que transforma a água em vinho, um profeta de Deus que vai libertar o povo no Egito, e ele faz isso. Só que há estudiosos que pensam que uma testemunha concordam ser Elias e outra eles acham que é Enoque, porque lá em Gênesis vai falar, Gênesis 5:24, que Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou para si. E aí, tem gente que pensa por quê? Porque as 2 testemunhas virão 2 testemunhas no corpo nosso, ou seja, elas estão vivas, entende? E Enoque, ele não passou pela morte, como Elias. Elias foi transladado, ele não passou pela morte. Mas Moisés foi. Moisés morreu. Tem lá em Deuteronômio a morte de Moisés. Só que eu sempre
me intrigava com isso. Agora estudando, sabe o que eu descobri? Que Moisés, ele, que tem o finalzinho lá de Deuteronômio, eu até anotei aqui, Deuteronômio 34:6, que vai falar que eles sepultaram Moisés, que Moisés não entrou em Canaã e eles choraram 30 dias a morte dele e sepultaram. Mas a verdade é que nunca se encontrou o sepulcro de Moisés. E quando eu fiz na faculdade, estava estudando hebraico, o professor Milton Schwantz, ele falou pra gente que ali era um adendo. O que é isso? Algo que os fariseus colocam à parte, depois do que eles vão escrevendo nas escrituras, passando a limpo. Era algo que o judeu fazia, e os fariseus, para que tudo ficasse bem explicado, ele fazia alguns adendos. Por quê? Porque naquela parte é como se Moisés estivesse relatando a sua própria morte. E não pode. E aquilo sempre me encucou. E eu pensava, mas no Monte da Transfiguração, Mateus 17, quem aparece que Pedro quer armar a tenda? Que aparece entre as nuvens e Jesus conversa com eles? Elias e Moisés. Então, será que Moisés morreu? E aí, vendo o vídeo do Lamartine, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que Moisés provavelmente foi ressuscitado por Deus. Não tem isso na Bíblia, mas como o sepulcro dele não foi achado, nem o corpo de Moisés não foi achado, Deus pode tê-lo ressuscitado isso e levado para si. Porque Enoque, na verdade, acredita-se os estudiosos que é uma tipologia da igreja. É o cristão que anda com Deus, o Senhor vai tomar para si. É Deus falando que vai arrebatar aqueles que andam com Ele, entende? Então, aqui se trata de Elias e Moisés, pelo próprio Apocalipse, porque a segunda testemunha tem autoridade para transformar a água em sangue e é um profeta que vai poder jogar flagelos. Então, a gente entende que Deus envia os dois maiores profetas, né? O profeta da lei, que é Moisés, e o profeta da palavra de fogo, que é Elias, os dois maiores profetas que estiveram no Antigo Testamento e que, se Deus é Deus, ele pôde ressuscitar Lázaro, por que não ressuscitaria Moisés e o tomaria para si? Uma vez uma ovelha minha leu o texto de Moisés não entrando em Canaã e estando na presença de Deus. Eu achei aquilo a coisa mais linda e senti mesmo a presença do Espírito falando comigo, que Deus, Ele é Deus e os mistérios dele a gente pode não entender. Então, amado, o que importa é que vai ser cumprido. Essa interpretação, se ela é literal ou não, mas vai ser cumprida a promessa de que haverá testemunhas para que ainda haja conserto sobre o ser humano na terra, para que ainda haja 144 mil judeus se convertendo, porque imagina o judeu que conhece a palavra, vendo Elias e Moisés operarem como no passado, amados. Eles vão se render a Jesus Cristo como Senhor e vão ser selados por Deus, separados para anunciar um grande avivamento sobre o povo judeu antes da segunda vinda para eles, porque a igreja já subiu. Isso eu entendo e tenho entendido na leitura de Apocalipse. E se você crê, diga amém e siga comigo, porque a gente vai continuar lendo. Amém? Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui é a mesma profecia de Daniel 7, 3 e 21 e de Apocalipse 13, 5, 7, que pela primeira vez aqui o anticristo, né, vem como a besta, que emerge do abismo todo o poder do mal e que vai matar as testemunhas e elas vão morrer como Jesus morreu. Elas vão morrer como Jesus morreu. Isso aqui não é porque Deus deixou de ser Deus, mas é porque Jesus precisava vencer a morte. E elas vão dar testemunho dele, aleluia. E aqui, versículo 8. E o seu cadáver deverá ficar estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, ali Jerusalém já está sendo chamada de Sodoma e Egito por conta do pecado, por conta de toda
permissividade, de tudo que vai estar acontecendo naquele momento, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha só, Sodoma e Egito, na verdade é Jerusalém, porque Jesus foi crucificado ali. E ali serão as duas testemunhas mortas. E isso é palavra também de Isaías 1, de 9 a 10. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Na verdade, o povo que não quer saber de Deus, com tudo que as testemunhas estavam falando, com a seca, elas se tornam inimigas delas. E quando elas morrem, elas pensam, que alívio, né? E deixam elas lá mortas para que todo mundo veja que o anticristo venceu, né? Que nesse momento, os que habitam sobre a terra se alegram com a morte delas, por causa deles, realizarão festas, enviaram presentes, vão festejar uns aos outros, porquanto esses 2 profetas foram atormentados. Esses 2 profetas atormentavam os que moram sobre a terra. Lembra que Elias era chamado de o profeta que atormenta, que vem trazendo confusão, mas na verdade é o profeta que diz a verdade e que está falando, arrependa-se, porque Jesus está voltando. Só que quem não quer saber, né? A mensagem da cruz é loucura para os homens, e Paulo afirma que nós somos o bom perfume de Cristo, mais que o perfume, ele cheira vida para vida e morte para quem não quer saber da vida, morte para morte, entende? Então, quando eles morrem, há júbilo na terra por aqueles que não queriam mais saber da presença deles. Versículo 11, mas depois de 3 dias, o júbilo é por pouco tempo, amado. Jesus também ficou morto 3 dias, e aqui 3 dias e meio depois, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetra, e eles se erguem sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, porque 3 dias e meio depois, essas 2 testemunhas que são mortas, elas revivem. E dessa vez se cumpre a palavra de Ezequiel 37:10. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu e disse-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O mesmo que está em 2 Reis 2:11. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus do céu. Apocalipse 16:18 vai fazer menção disso aqui. Versículo 14, passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Aqui termina o interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta, porque aqui se inicia a 7ª trombeta. Amados, isso tudo é maravilhoso demais. Há estudiosos que vão dizer que, na verdade, não são pessoas, mas a verdade é a palavra, o povo de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, que vão testemunhar um testemunho de Jerusalém no fim dos tempos e vão exercer um ministério poderoso semelhante a Moisés e Elias. As testemunhas se oporão diretamente ao falso profeta. Isso a gente também viu em Apocalipse 13:11. Mas pessoas serão condenadas por conta do extermínio e da decorrência dessas palavras proféticas. Na verdade, isso está lá em Jeremias 5:14. Mas ninguém tocará nos profetas enquanto eles não tiverem terminado a missão. Que missão? Primeira missão, a missão de confrontar a besta, porque eles vão confrontar o inimigo, eles vão bradar contra todo o mal. E a segunda missão, eles vão estar enfatizando que o fim dos tempos é chegado e que é preciso que nós tenhamos a certeza da nossa salvação em Cristo, anunciar a salvação em Cristo e testemunhar não só em palavra, mas em poder, em unção. Amados, na verdade eu acredito
que o tempo que estamos vivendo agora já é tempo de nós sermos essa testemunha na terra. Tempo de profetizarmos que o Senhor, Rei dos Reis, está voltando, que Ele é Deus sobre a nossa vida, que Ele é Deus sobre a nossa casa, que Ele é Senhor da nossa existência. Amém? E aí, o que nós acabamos de ler no versículo de número 11, no capítulo 11, nós acabamos de ler no versículo 13, o segundo ai, onde as forças da natureza serão ainda utilizadas como forma de julgamento de Deus. Haverá ainda o último ai. Os eleitos de Deus não são derrotados pela morte. A ressurreição das duas testemunhas indica o poder e o triunfo de Deus. João mostra que o povo de Deus nunca deve perder a esperança, nem mesmo em meio a grande adversidade, pois o resultado já está garantido. A ressurreição e a obra redentora de Cristo já lhe deu a vitória. Creia nisso. Amém? E aqui, olha o que acontece na última trombeta, o finalzinho do capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, se cumprindo a profecia de Daniel 7:14 e 27. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, que representam a Igreja de Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: olha que coisa linda, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para os destruíres, os que destroem a terra. Amado, se cumpre o Salmo 115, 13. Se cumpre a palavra profética. E eu termino com o versículo 19, dizendo assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Apocalipse 8:5 e Apocalipse 16:18 vai ter essa mesma fala. Amados, a arca da aliança, nesse versículo de número 19, o que está dizendo? Ela é feita de madeira de acácia e ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Ela é um tronco que simboliza a presença de Deus. E isso está lá em Deuteronômio 10, de 1 a 2. No Antigo Testamento, a arca ficava na parte mais interna do tabernáculo, o Santo dos Santos, dentro do templo, a qual somente o sumo sacerdote tinha acesso. E João, aqui no versículo 19, lembra aos leitores que nesse momento onde tocar a última trombeta, onde vem todo o juízo sobre a terra, porque a última trombeta vão ser dias, vão ser, na verdade, 7 flagelos, dias de tudo quanto é juízo de Deus sobre a terra. Mas nesse tempo, nós estaremos na presença de Deus. A igreja do Senhor, todos, Ele vai cumprir tudo o que prometeu. E isso deixa o povo o adorando. Aqueles que creem, adoram. Ao tocar a 7ª trombeta, os céus se irromperão em adoração. Por quê? Porque é vindo o reino de Deus com a conquista do mundo por Jesus Cristo. Porque Jesus, o Messias, Ele está voltando e antecipando o desenrolar da ira de Deus. O versículo 19, a arca da aliança, simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, como Êxodo 25, de 10 a 22. Se você é santuário,
coma a palavra viva nesse tempo de hoje. Se você é a igreja do Senhor, se encha do Espírito, da unção e de poder, aviva a tua fé pela palavra e comece a profetizar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Aleluia! Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Senhor, nós queremos e ansiamos viver toda a tua promessa. Por isso, Senhor, tira do nosso coração todo medo. Dai-nos a certeza, Deus, de que tu és o Deus que está conosco em todo o tempo, cumprindo a tua palavra. Basta sermos teu santuário, medidos por ti, cheios do teu Espírito. Aviva a tua igreja, Senhor. Faz de nós profetas e profetisas, para que possamos estar diante do teu trono te adorando e que as duas testemunhas possam cumprir a missão. Elas irão cumprir a missão, mas que antes delas cumprirem a sua missão, nós como igreja possamos cumprir a nossa, sermos sal e luz e adoradores do nosso Rei dos Reis. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia, Shalom, muito obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe. Profeta, receba a paz.